No Mineirão, com mais de 40 mil torcedores, o Cruzeiro ganhou, venceu Fortaleza por 1-0, segue firme no G4, o Cruzeiro agora matematicamente confirmado, praticamente confirmado já na Libertadores na fase de grupos. O principal objetivo do Cruzeiro no ano já foi alcançado, agora quem sabe, hein, como bom mineiro, correndo por fora, na cola de Palmeiras e Flamengo, sonhar com o título brasileiro. Mas o jogo no Mineirão, sábado à noite, com chuva, um show, hein? Um show da torcida do Cruzeiro, mais de 40 mil pessoas no Mineirão. Cruzeiro, logo aos 2 minutos de jogo, já foi desperdiçando uma chance incrível. O Christian deu uma cavadinha, o Gabigol não alcançou a bola com o pé direito, acabou passando, raspando na trave, quase o primeiro gol do Cruzeiro. Aos 20 minutos, Cruzeiro abriu o placar com Arroio, conduziu na lateral, jogadaça, passe do Matheus Pereira, o Arroio foi na linha de fundo e rolou para trás. Christian, livre, recebeu dentro da área e abriu o placar para o Cruzeiro. Só que no segundo tempo, o Cruzeiro sentiu o cansaço do clássico do meio de semana, quando jogou com 1 a menos contra o Atlético na Arena MRV. E aí, tomou uma pressão violenta do Fortaleza. Cruzeiro, pressionado pelo Lions, se defendeu bem, não deixou o Fortaleza empatar. Final de jogo, 1-0 Cruzeiro. Fortaleza desperdiçando grandes oportunidades, mas são 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro. Ô João Vitor Xavier, Nath Fiuza, comentaristas da Itatiaia no Rádio Esportes. Bora colocar pra quem tá no YouTube os melhores momentos, hein? Vamos rever de novo o que foi o jogo Cruzeiro 1, Fortaleza 0, com as imagens do cinegrafista da Itatiaia, Arthur William. Ó o gol que perdeu o Gabigol, ó. Ô Gabigol, essa direitinha do Gabigol, vou te contar, viu? Na cara do gol. Pra você do rádio, fica o convite, cola comigo no YouTube. Você vai ver as imagens do jogo, o que rolou no Mineirão. Cruzeiro ganhou. João Vitor Xavier, bom dia, João. Passou apertado, um segundo tempo em que a produção caiu muito, mas são 3 pontos importantíssimos. Primeiro objetivo alcançado, o Cruzeirão tá na Libertadores 2026 e na fase principal da competição, hein, João? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço, rapaziada ligada no Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, tem hora que é importante você vencer. E só vencer já vale demais. Porque tem muito jogo que você joga bem, que você pressiona o adversário, que você mete bola na trave, que você domina o jogo. Vai lá o adversário com uma bolinha marota e ganha o jogo, Thiago. Então, de futebol tem muito disso. Às vezes você joga muito bem, massacra o adversário e a bola não quer entrar. Tem dia que você não é tão brilhante assim, mas consegue os 3 pontos e isso é o mais importante. E acho que nesse jogo de sábado foi o mais importante para o Cruzeiro. Concordo com a queixa do técnico do Cruzeiro. Cruzeiro poderia ter feito esse jogo no domingo, teria tido aí pelo menos mais 24 horas de descanso para o seu elenco, que seria muito justo, já que o Cruzeiro teve que fazer um jogo no meio de semana e um clássico duro. Então, o calendário poderia ter sido melhor ajustado, Thiago, e com o calendário melhor ajustado, o resultado para o Cruzeiro na partida poderia ter sido ainda mais folgado. Agora, Thiago, acho que o nosso dever, o dever de quem faz jornalismo, tem que ser cada vez maior de analisar futebol de uma maneira sensata, sabe, Thiago? E isso vai dividir cada vez mais quem é analista de futebol e quem é torcedor com microfone. E para quem faz análise, Thiago, é importante a gente destacar que o nível do Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não dá para achar que vai pegar o Fortaleza e atropelar, porque não há esse desnível no futebol brasileiro quando se fala de Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza está num ano ruim, está num ano difícil, está numa temporada complicada, o que não vinha sendo a realidade do Fortaleza nos últimos anos, Thiago. Mas é um time competitivo, é um time de Série A, é um time que tem vários jogadores que passaram por grandes equipes do futebol brasileiro nos últimos anos e ter dificuldades para enfrentar o Fortaleza é algo absolutamente normal. O Cruzeiro teve, e a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro tiveram ou terão.
porque esse é o nível do Campeonato Brasileiro. Qualquer time que está na Série A do Campeonato Brasileiro tem capacidade de disputar de igual para igual, de vir a Belo Horizonte ou de ir a São Paulo ou ir ao Rio Grande do Sul e disputar de igual para igual, meu amigo. Então, em alguns momentos, a exigência é muito grande e vira debate de torcedor, parecendo que o Cruzeiro tem que pegar qualquer adversário, atropelar, meter 3, 4, 5, ainda mais quando pega um time como Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. Eu não acredito que é essa a realidade, Thiago. Eu acho que o Cruzeiro conquistou um resultado importante, eu acho que é natural, sim, que o time tem oscilações físicas, principalmente, numa temporada tão dura, num ano tão difícil, num calendário tão complexo como o nosso. Agora, Cruzeiro fez o que tinha que fazer, venceu, tem que celebrar, são 3 pontos no Ibornal e o Cruzeiro conseguindo aquilo que todo mundo queria que o Cruzeiro conseguisse, voltar à Copa Libertadores, que é o seu lugar pelo seu tamanho e pela sua história, Thiago. O 2026 promete, João, Cruzeirão na Libertadores do ano que vem. Natilza, você entende normal a oscilação? Cruzeiro vem de jogos, né, não tão bons, antes estava bom demais ou agora está numa condição normal de campeonato, difícil como é o Brasileirão, ou é o cansaço que vem falando mais alto? O Léo Jardim na coletiva falou muito sobre isso, né? Olha, se você pegar o recorte dos últimos anos, do que passou o torcedor do Cruzeiro e o próprio clube, o Cruzeiro tá muito, muito além do que era esperado. Porém, pelo que viu recentemente do time, o torcedor sempre espera mais. Nath, bom dia. Bom dia, Thiago. Abraço a você e a todos que nos acompanham. Eu acho que todos esses fatores citados por você, eles fazem parte. A gente está caminhando para a reta final da temporada, o desgaste vai pesando, o Campeonato Brasileiro é muito acirrado de ponta a ponta, então os jogos tendem a ter muito equilíbrio. Eu acho que dessa sequência aí que o Cruzeiro ficou sem somar 3 pontos, é importante ponderar o clássico e o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que para mim são 2 empates que não são resultados ruins, né? Eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o único resultado a se lamentar mesmo, de fato, é o Sport, porque até a derrota para o Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco vive um momento melhor agora na temporada do que anteriormente, mas a regularidade, apesar da oscilação de desempenho, pela qualidade do adversário, pelo cansaço, um contexto de um jogo fora de casa, enfim, a regularidade está sendo mantida, tanto que o Leonardo Jardim foi muito claro, né? Nos 10 primeiros jogos do primeiro turno, 20 pontos. Nos 10 primeiros jogos do retorno, 19 pontos. Então, acho que a regularidade está sendo mantida e é isso que vai fazer com que o Cruzeiro conquiste o seu objetivo, que é a vaga à Libertadores. O placar foi magro, mas o resultado foi gigante para voltar a somar 3 pontos, dar tranquilidade ainda mais antes do duelo decisivo contra o Palmeiras, que independentemente da luta pelo título, continua sendo decisivo, porque é na parte de cima da tabela o encontro de 2 equipes de G4. É isso, lembrando que o Cruzeiro tem também Copa do Brasil, né? O Cruzeiro pode ir para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil, então o cenário muito favorável ao Cruzeiro. 11h50, já o Emerson Pansieri vai trazer informações da semana do Cruzeiro, o que vem pela frente, fim de semana tem Cruzeiro e Palmeiras, hein? Alô, Palmeira, não aguentou o Flamengo ontem, não vai aguentar o Cruzeiro também não. Em casa, o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras tem Libertadores, Palmeiras também, curiosamente, assim como o Atlético, o Palmeiras joga lá no Equador. O Emerson Pansieri, vem aí uma semana importante para o Cruzeiro, que fica de olho no Palmeiras, né? Tem compromisso difícil, semifinal de LDU lá no Equador, viagem, desgaste, altitude, enquanto o Cruzeirão de tanque cheio para esse grande clássico do fim de semana lá no Allianz Parque. Pansieri, um abraço. Bom dia, Pansi. Um abraço pra você também, Tiagão. Bom dia, quase boa tarde. Nath, João, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esporte. Olha só, o Cruzeiro volta aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa. E aí vai ter essa semana importante para encher o tanque. Até porque o técnico Leonardo Jardim pontuou uma coisa interessante. O jogo contra o Atlético, o Cruzeiro jogou muito ali no segundo tempo com 1 a menos, né? Então, inevitavelmente veio o desgaste, veio o cansaço, né? E ele até colocou, poderia ter sido o jogo no domingo, seria melhor para todo mundo. Enfim, Cruzeiro vai trabalhar essa semana a parte física, vai trabalhar a parte tática, vai participar também de trabalhos de ordem técnica na Toca da Raposa, os atletas do time celeste. E aí, algo que eu coloquei na manchete, Thiago. Arroio, ele está se
candidatando a ser titular no Cruzeiro. Por quê? Foi titular no jogo passado, né, contra o Fortaleza, na vaga do Wanderson. Wanderson iniciou no banco de reservas e até alguns números que eu falava hoje com a Nath no Jornal da Itatiaia, eu vou trazer para você aqui. 74 minutos em campo, uma assistência, 33 ações com bola, um passe decisivo, 90% de passes certos, uma finalização no gol. Jogador que saiu, obviamente, estava bem cansado, né? A diferença de titular e reserva é enorme, né? Para essa questão do condicionamento. Então, um jogador que vai adquirindo isso no Cruzeiro, então vai ter esse trabalho para ser feito com o atleta. Será que vai desbancar o Wanderson? Fica essa interrogação. E a boa notícia é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique até postou uma foto já na preparação física numa bicicleta. Ele está evoluindo nessa questão de ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Não é logo, né? Não é logo. É uma fratura que ele teve, pelo menos em 2 partes da costela. Então, por isso, é um tratamento um pouco mais chatinho, vamos colocar assim. Requer cuidado, teve repouso, ficou ali sem fazer muita coisa, mas agora sim, avançando também na parte física. Jogador que vinha sendo acionado constantemente pelo técnico Leonardo Jardim, mas é uma boa notícia para início de semana. Se o time hoje ainda curte folga, Matheus Henrique, Sinisterra, Fagner, esses jogadores seguem protocolo de atividades no departamento médico do Cruzeiro. Tiagão? Ô, Nath Fiuza, que o Arroio é mais agudo, que o Arroio no 1 contra 1 leva quase todas a melhor. O Wanderson traz, por outro lado, um equilíbrio tático, técnico maior. O time vinha muito encaixado com o Wanderson, mesmo, repito, ofensivamente, ele está longe de ser brilhante, né? De assistência, de números, como disse o Pansieri. Mas, por outro lado, pesa a favor dele o equilíbrio tático e técnico do time do Cruzeiro. E aí, entre o que vinha dando certo e a ousadia do garoto, qual o melhor caminho a seguir pelo técnico Leonardo Jardim, hein, Nath? Tiago, tinha uma coisa que a gente falava sobre o Arroio anteriormente, que era o entendimento tático do Arroio para o ir e vir, para jogar sem a bola, para recompor, que talvez ainda estivesse pecando e que talvez por isso o Leonardo Jardim, por vezes, ainda fosse um pouquinho receoso com ele. Mas achei que no jogo contra o Fortaleza, o Arroio já mostrou evolução nesse sentido. E o Arroio tem algo que eu já destaquei aqui como característica em outros momentos, que além de ser um atacante bem agudo, de 1 contra 1, de partir para cima do marcador, de tentar a jogada de linha de fundo para o cruzamento na área, como aconteceu o gol do Christian no sábado, ele é também um jogador de muita associação. Ele consegue trocar passes em velocidade, ele consegue se aproximar do meia que está caindo por ali, ou de um lateral que está caindo pelo lado que ele está jogando. Então, acho que esse conjunto de características vão fazer com que o Arroio, desde que tenha a disciplina para jogar sem a bola, ocupe cada vez mais um lugar no time entre os titulares. E aí, apesar de jogar mais pela direita, ele tem uma facilidade maior de entrar na vaga do Wanderson, porque o Wanderson, em termos de gols e assistências, tem comprometido, assim, tem contribuído pouco. Eu acho que vai depender muito do adversário, mas se o Arroio estiver cada dia mais comprometido com essa parte tática, fizer um ajuste ali talvez com o Kaique, lateral, subir um pouco menos, para o time não ficar desequilibrado, eu acho que o Arroio sim pode ainda nesta temporada terminar como titular. É isso, semana importante, a semana pegada pro Cruzeiro. Aliás, querido Alisson Ricardo, Alisson, atacante do Cruzeiro, brilhou ali, né, com Adilson Batista, Libertadores. O Alisson, que hoje é dono de Natal praticamente, tá ouvindo o Rádio Esportes com a Liz Lara, Ingrid e Lorenzo. Ô Zoião, um abraço, querido Alisson, brilhou com a camisa do Cruzeiro e está nos ouvindo no Rádio Esportes. Nesse momento, o Alisson, Thiago Ribeiro, era um ataque poderoso do Cruzeiro. Depois o Wellington Paulista. Bom time do Cruzeiro. Saudades do Alisson. Um abraço. Ô, Pansieri. Já aproveita no ar, ó. Vai ser nosso convidado de mesa redonda, chamar ele para participar. Já tá convidado. Aí o Alisson vem aqui conhecer a nova sede da Itatiaia, tá feito o convite. Ô Pansi, como fica a sequência do Cruzeiro daqui por diante, amigo? Então, o Cruzeiro vai voltar aos trabalhos amanhã, na parte da tarde, e aí então, quarta de treino, quinta, sexta, sábado,
todas as atividades na Toca da Raposa. Sábado esse treino na parte da tarde, né? Porque aí o Cruzeiro viaja à noite para São Paulo, pensando nesse duelo contra o Palmeiras, rodada 30, hein? Jornada esportiva, domingão, às 8h30 da noite, e estaremos lá na Arena do Palmeiras, com o Cruzeiro querendo fazer esses 6 pontos, né? Porque venceu o Palmeiras em casa, no Mineirão, no primeiro turno, querendo também buscar esse resultado positivo. O time que vem de 3 empates e 1 vitória, vitória essa fundamental, já dita por vocês, nossos companheiros aqui no Rádio Esportes. Thiagão. Boa, Emerson Pansieri com as informações do Cruzeiro. Vai ser uma semana daquelas, hein? No domingo, um jogaço, 8h30 da noite, o Palmeiras recebendo o Cruzeiro lá no Allianz Parque.